Uma pesquisa recente revelou que um novo sinal pode indicar a presença de demência até 3,8 anos antes do diagnóstico formal. O estudo se concentrou na atrofia cortical posterior, ACP, uma doença neurodegenerativa que afeta o processamento visual e é considerada um subtipo raro de Alzheimer. O primeiro ponto interessante desse estudo é mostrar justamente que a doença de Alzheimer ela nem sempre vai se manifestar da forma típica que a gente fala, né? A atrofia cortical posterior é uma síndrome caracterizada pelo comprometimento da região posterior, ou seja, aqui de trás do cérebro. Essa região, né, que são as regiões occipitais e suas conexões com as regiões parietais e temporais, elas são responsáveis pela coordenação da visão e a interpretação dos estímulos visuais. Os laços de Cris com a mãe estreitaram muito, desde que Ivone, de 76 anos, foi diagnosticada com mal de Alzheimer. Hoje, já não se enfrenta a doença apenas com medicamentos. É preciso lutar contra a perda de memória. Quantos filhos a senhora tem, mãe? Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, né? 2 filhos. Qual o nome deles? 2 filhos. Então, só uma, né? Qual é o meu nome? Como é seu nome? Cris. Cris. Orientada pelos médicos, a filha não se entregou. A Cris teve filho. Teve filho. Como é o nome dos filhos dela, que são seus netos? A senhora lembra, não? Não me ajuda. Não lembra? É um que mora com a gente. Né? Como é o nome dele? Eric. Ivone faz parte da minoria das pessoas que têm problemas eventuais de memória. De 5 a 9% evoluem para um problema mais grave, como a demência e o mal de Alzheimer. Em primeira mão, você pode fazer uma avaliação neuropsicológica, com testes de memória, de atenção, de habilidades visoespaciais. Depois nós partimos para os exames de imagem, então desde uma tomografia simples de crânio, onde a gente vai ter uma ideia grosseira da estrutura cerebral. Depois com uma ressonância magnética, que já é um exame que dá muito mais detalhes. Depois nós temos os exames de imagem funcional, como o PET e o SPECT, que vão dar dados aí de metabolismo, de fluxo sanguíneo cerebral. E por fim, os biomarcadores. Então você consegue coletar uma amostra de sangue, uma amostra de líquor. O líquor é um líquido que ele é produzido no cérebro e ele desce, né? Ele acompanha aí a medula e as raízes. Então a gente consegue coletar ele aqui na região lombar e a gente pode ver sinais de neurodegeneração e acúmulo de proteína amiloide, por exemplo, que são indícios da doença de Alzheimer. Aos 92 anos, Dona Jandira sempre foi uma mulher ativa. Eu morava sozinha, a feira, mercado. Há 2 anos, ela começou a se esquecer de coisas simples do cotidiano. Os lapsos de memória ficaram constantes. Começou a ficar frequente a desorientação espacial e aí a gente começou a perceber que tinha alguma coisa estranha. É raro que a doença de Alzheimer inicie antes dos 60 anos. Ela é uma doença que tipicamente surge após os 65 anos. Esses pacientes eles têm dificuldade de formar novas memórias. Então, isso é trazido para o consultório como uma queixa de memória recente, que eles falam. Então, a pessoa ela lembra muito bem de coisas do passado e coisas novas, recentes, né, ela esquece com facilidade. É assim que essa queixa é trazida na maioria dos casos. O tratamento do Alzheimer busca retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. As opções de tratamento podem ser divididas em farmacológicas e não farmacológicas. Em primeiro lugar, o médico ele deve acolher. Então, qualquer tipo de angústia, de dúvida que houver por parte de pacientes e familiares precisa ser acolhida, ouvida com atenção e todas as dúvidas devem ser respondidas, etc. Um segundo ponto é identificar possíveis cenários de cuidados. Assim, embora no começo os pacientes eles possam fazer a maior parte das suas atividades básicas e instrumentais de vida com certa autonomia, com o passar do tempo eles invariavelmente vão precisar de auxílio de outras pessoas. E um outro ponto importante
é que os cuidadores desses pacientes eles estão submetidos a elevadas cargas de estresse. Então, existe um termo que é o estresse do cuidador. Então, os cuidadores também precisam estar orientados com relação a isso e muitas vezes vão precisar de acompanhamento médico também. E por fim, nós temos o tratamento farmacológico. Existem medicações que podem estabilizar a função cognitiva, ou seja, a memória e a atenção vão se manter melhores por um tempo maior tomando essas medicações do que se não tivesse sendo feito esse tratamento. Embora você ainda não tenha um tratamento com perspectiva curativa. O diagnóstico precoce é fundamental para garantir uma melhor qualidade de vida aos pacientes com Alzheimer. Se você tem dúvidas ou preocupações, procure um médico.